há mais de 10 anos, não é? Com certeza, professor. A população, né, originária do Peru é realmente imensa e aí ainda sofre, né, reflexos de uma colonização muito violenta. Demore, temos aí então esse cenário e, como o professor Fábio destacou agora, né, essa força, né, que o fujimorismo ainda tem no Peru e que a gente fica aqui tentando entender, porque realmente são muitos traumas, né, ainda fortes dentro da sociedade peruana, mas mesmo assim temos aí uma candidata ainda com chances de vitória e que, inclusive, venceu o primeiro turno lá no Peru. Eu queria aproveitar a presença do professor. Posso fazer uma pergunta muito rápida? Pode sim. Professor, teve uns anos atrás, no Peru, teve também uma espécie de lava-jato lá, né? Inclusive com a presença da Odebrecht, a empresa brasileira envolvida nos escândalos aqui, também operou lá. E um tempo depois foi se descobrir que os problemas que aconteceram na Lava Jato aqui no Brasil aconteceram lá também. Inclusive um áudio de um preso que era, na época, um candidato a delator, foi grampeado na cela, né, mostrando lá que os procuradores sugeriram que ele contasse histórias que não eram exatamente a verdade em relação a algumas pessoas que seriam delatadas. Isso levou um tempo depois, inclusive, ao suicídio de um ex-presidente, né? Se não me engano, o Alan Garcia, né? Foi o ex-presidente que acabou se suicidando quando os policiais estavam chegando na casa dele justamente para cumprir uma ordem de prisão na época em relação a essas operações policiais. Eu só queria perguntar, isso ainda é um assunto eleitoral lá, essa questão da corrupção? Porque acaba sendo um assunto na América Latina toda, né? De uma maneira, inclusive, muitas vezes instrumentalizado nesse momento de eleição. Isso ainda é um fantasma que paira lá sobre as eleições do Peru, como a gente vê no Brasil, na Colômbia, em outros lugares também? Pois é, Demório. Bom dia, obrigado pela pergunta. A Lava Jato peruana, ela, diferentemente do Brasil, ela não teve uma exposição negativa tal qual houve no Brasil, não é? No Peru, a juristocracia peruana, composta tanto pelo judiciário quanto Ministério Público, ela ganhou um poder nesses últimos anos até aparentemente muito maior do que no Brasil. A Lava Jato peruana, ela não chegou a passar por uma lavagem de roupa suja, por uma exposição negativa, tal qual no Brasil. Então, essa juristocracia peruana, ela mantém o poder, porque, de certa forma, ela é conveniente aos interesses das elites oligárquicas peruanas que realmente mandam no país. Não é? O parlamento peruano, nos últimos 10 anos, ele foi desmoralizado, a instituição presidencial foi desmoralizada. No Peru, nenhum presidente consegue se manter no poder durante muito tempo, e essa sombra desse poder não eleito pairando sobre as instituições, ela se mantém e se manterá depois dessas eleições, até porque a própria ganhando a Keiko ou o Roberto Sanches, não é? Não houve no Peru um desnudar da Lava Jato, mostrando as suas contradições. No Peru, aparentemente, a Lava Jato, esse poder paralelo de um judiciário que interfere na política, judiciário e Ministério Público, ele se mantém muito forte e provavelmente se manterá. O que ocorreu recentemente foi uma mudança legislativa que, de certa forma, foi levada a cabo pela classe política para que um próximo presidente consiga, de alguma maneira, ter um mínimo de estabilidade no poder. Essa é a mudança que ocorreu nos últimos tempos e esperamos que, de certa forma, o próximo presidente eleito, seja ele quem for, tenha alguma estabilidade, porque não existe a possibilidade de um país conseguir avançar sem estabilidade do governante eleito, não é? Com essa insegurança, inclusive jurídica, pairando sobre as instituições e o país permanentemente. É isso, a esperança realmente é que essa reforma ajude aí a dar um pouco mais de estabilidade com a retomada do sistema bicameral no Legislativo. 8h28, vamos com mais informações, os resultados finais das eleições presidenciais do Peru.